Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura estudo com você. A boa de hoje é o tarô mitológico e aí vamos fazer algumas considerações antes da gente começar. A carta de hoje é a Justiça, tá certo? Em alguns baralhos, ela é o arcano 8. Em alguns baralhos, ela é o arcano 11. Troca com a força. Isso tem uma explicação que eu li uma vez, mas não vou ter ela aqui na ponta da língua. Mas tem uma explicação sobre qual o eixo que vamos dizer, a pessoa que criou aquele baralho, ela está querendo seguir. Porque a carta 11 é a carta central dos arcanos. Que são 22 arcanos maiores. Então, é o ponto central, é o ponto de virada. E uns autores colocam esse ponto de virada na justiça e outros colocam na força. Então, depende. Uma outra consideração que eu quero fazer, lembrando que eu estou usando o livro do Tarô Mitológico, o livro Curso Completo de Tarô do Ney Knife e 78 Tons de Tarô que está no Unlimited. Uma coisa que eu quero fazer uma consideração para vocês é que o tarô mitológico, como a gente sempre comenta aqui, ele não tem a numeração dos arcanos, tá? Então ele segue uma ordem toda própria para contar a história dos mitos. Não muda em relação ao significado da carta, mas muda em relação à ordem que ele traz. Eu trouxe, inclusive, invertido. Para seguir a sequência tradicional, eu trouxe invertido, porque ele fala da imperatriz e do imperador antes de falar da alta sacerdotisa. E a gente tem o costume de trazer a sacerdotisa no arcano 3. Mas, para o melhor entendimento do mito que a Juliet quis trazer, a gente vai seguir a sequência do livro, tá? Então vai ter aí, tipo, hoje o arcano 8, a justiça. Aí você pode considerar 8 ou 11. Mas depois ela traz a temperança e em seguida ela traz a força. Então temperança seria o 9 e a força 10. Então ela troca o eremita de lugar. A gente vai seguir a ordem desse livro, mas aí na thumb, no título, eu vou botar a numeração do arcano do modelo tradicional. Tanto que hoje tá aí arcano 8 ou 11. Opa, invertida não, gente. Arcano 8 ou 11, a justiça. Bora para nossa leitura? Bora para nossa leitura. Ainda não chegou o óculos, mas tá para chegar. O correio já reconheceu a postagem, ó. Essa carta da justiça retrata uma linda jovem vestida com armadura de guerra e elmo prateados, sentada em um trono de prata. Em sua mão direita, ela segura uma espada ereta. Em sua mão esquerda, ela segura uma balança. Beleza? Seus cabelos claros e túnica branca fazem eco à pureza das duas colunas e do pórtico branco que a enquadram. Sob seus pés, um piso de mármore com padrão xadrez em branco e preto. Uma coruja está pousada sobre o seu ombro esquerdo. Então, todo o significado aí da justiça, né? Vai trazer aí cada elemento. O piso xadrez em branco e preto sugere a capacidade da mente para integrar tanto a luz quanto a escuridão em um padrão ordenado e coerente. A coruja é o pássaro de Atena, que reflete a clareza da visão, pois ela enxerga e caça sua vítima na escuridão da noite. A balança simboliza a capacidade de pesar uma coisa em comparação à outra para chegar a um juízo imparcial. Na mitologia, dizem que Atena inventou o primeiro júri humano. Então vamos lá, Carta da Justiça, Atena como não poderia deixar de ser. Aqui encontramos Atena, deusa da justiça, com a qual nos deparamos na Carta dos Namorados. Lembra que o príncipe Paris teve que escolher qual era a deusa mais bonita e tal? Seu pai era Zeus, rei dos deuses, que havia sido advertido por Urano que caso gerasse uma criança com a sua primeira esposa,
Metis, deusa da sabedoria, ela seria mais poderosa do que ele. Sempre tem esse papinho, né? Falaram para Cronos: olha, vai ter um deus que um filho seu vai te desbancar. Olha, vai ter uma criança que vai ser mais poderosa que você. Sempre tem isso aí, né? É o eterno ciclo do seu filho vai te superar, cuidado. Quando na verdade isso é o normal, né? Para evitar essa eventualidade, ele engoliu Metis antes que pudesse dar à luz a criança que ela carregava. Logo após, Zeus foi acometido por uma insuportável dor de cabeça. Para curá-lo, Hefesto, o deus ferreiro, abriu-lhe a cabeça com um machado de bronze e da ferida aberta surgiu Atena, completamente armada, soltando um grande grito de vitória. Com esse cenário, todos os imortais ficaram atônitos e maravilhados. A deusa tornou-se a filha favorita de Zeus, e essa preferência era tão marcante que despertou o ciúme dos outros deuses. As tendências guerreiras de Atena foram imediatamente aparentes, mas ela era diferente de Ares, o deus da guerra, em muitos aspectos. Lembra que Ares estava lá na carta do carro. As artes da guerra que Atena cultivava não se baseavam no amor pelo conflito e pelo derramamento do sangue. Ao contrário, elas surgiam dos altos princípios e do excelente reconhecimento da necessidade de lutar para sustentar e preservar a verdade. Ela era uma estrategista e não uma guerreira insana, e equilibrava a agressão e a força física de Ares com lógica, diplomacia e inteligência. Ela protegia os bravos e os valentes e tornou-se a protetora de muitos heróis. A proteção que oferecia a Perseu, a Ulisses e a outros guerreiros famosos consistia sempre em armas que precisavam ser usadas com inteligência, previsão e planejamento. Atena era uma impressionante exceção na sociedade do Olimpo em razão da sua castidade. Também prestou um valioso serviço à humanidade. Ela ensinou a arte de domar cavalos e promoveu habilidades e profissões como a tecelagem e o bordado. Suas atividades diziam respeito não somente ao trabalho útil, mas também à criação artística. Por conseguinte, ela era considerada uma deusa civilizadora, embora também fosse uma guerreira quando se tratava de proteger a pacífica civilização sob seu cuidado. No sentido interior, Atena, a deusa da justiça, é uma figura da exclusiva faculdade humana e do julgamento refletivo e do pensamento racional. Para os gregos, essa faculdade era divina porque diferenciava o homem do animal. Portanto, eles consideravam Atena nascida da cabeça do grande Zeus, imune ao contágio da mãe corpórea, que poderia ligá-la ao mundo físico e dos instintos dos quais compartilhamos com animais. Isso é a visão dos gregos, né? A clássica visão do feminino emocional, do princípio masculino racional. E tá tudo bem porque são princípios, né? Que chamou-se de masculino e feminino. Para mim isso tá tudo bem. Não é exatamente machismo, feminismo, essas coisas, né? Chamou-se de princípio masculino e princípio feminino, positivo ou negativo. Também isso é outra questão, né? O negativo ser ruim é uma característica da linguagem, quando na verdade é só, tipo, uma tomada precisa do polo positivo e do polo negativo para funcionar, né? Enfim. Uma escalada em negativo quer dizer que você está com uma inclinação, né, ao contrário. Enfim. Os julgamentos de Atena não se baseiam no sentimento pessoal, mas na objetiva avaliação imparcial de todos os fatores contidos em uma situação e nos princípios éticos estabelecidos como parâmetros rígidos próprios para qualquer escolha. A castidade de Atena pode ser considerada um símbolo de integridade e de pureza da sua faculdade refletiva, que não é influenciada pelo desejo pessoal. Seus ensinamentos das artes da civilização também refletem a capacidade da mente em manter a natureza indomada sob controle, transformando-a por meio do planejamento claro e objetivo.
Sua presteza em lutar pelos princípios e não pelas paixões surge da capacidade mental em fazer escolhas baseadas na reflexão, mantendo os instintos sob controle. A Carta da Justiça é a primeira das 4 cartas dos arcanos maiores que tradicionalmente eram chamadas de 4 lições morais. Essas cartas, a Justiça, a Temperança, a Força e o Eremita, referem-se ao desenvolvimento das faculdades individuais necessárias para que funcionemos efetivamente na vida. Todas contribuem para o que a psicologia denomina de a formação do ego, o que significa o sentido do eu, que todos nós devemos ter para poder experimentar um sentido de merecimento e de valor na vida. E para enfrentar os desafios da vida a partir de uma base estável e propriamente individual. O louco, que passou pelos 2 grandes desafios da juventude, o desejo erótico e a agressão, agora enfrenta a necessidade de construir seu caráter e desenvolver as faculdades que o ajudarão a lidar com as incontáveis experiências da vida. Portanto, quando o louco se encontra com Atena, deusa da justiça, ele deve aprender como pensar claramente e como cultivar a faculdade de uma mente equilibrada. Ele deve aprender a pesar uma e outra coisa, algo que ainda não podia fazer na Carta dos Namorados, e chegar ao julgamento mais imparcial possível. A justiça não é possível se não respeitarmos a imparcialidade e a verdade como importantes princípios éticos, em vez de um bom comportamento adotado ao querermos ser apreciados pelas outras pessoas. Atena ergue-nos acima da natureza e representa os nossos esforços para a perfeição concebida pela mente humana e pelo espírito. No sentido divinatório, quando a justiça aparece em uma abertura de cartas, ela implica a necessidade de um pensamento equilibrado e o de uma tomada de decisão imparcial. Mas, tal como a espada de Atena, essa carta possui 2 facetas. Existem fases da vida nas quais a fria reflexão de Atena é gelada demais, muito idealista e destrutiva do calor do relacionamento pessoal. Sua espada pode cortar o coração com verdades gerais que não se adaptam a uma situação particular. Dessa forma, a justiça, como todos os arcanos maiores, é uma figura equivalente. O louco deve desenvolver o que Atena representa, mas não pode permanecer eternamente em seu templo puro e deve passar adiante para a lição moral seguinte. Então, aqui a gente teve todo o significado, Atena, deusa da justiça, que nasceu, né, da cabeça de Zeus, né, porque Zeus foi avisado, como sempre, isso, vai nascer uma criança aí que vai te superar, vai te destronar, vai não sei o quê, né? Então, vamos lá. Ney Knife coloca a justiça também como a carta 8. Então, aqui tem as explicações no simbolismo do desenho da carta que ele usa, né? Então vamos lá. Sua atitude demonstra frieza, imparcialidade e advertência. A justiça terrena, a lei dos homens, se diz cega. Nesse arcano, a condição da justiça é, antes de tudo, a lei de causa e efeito, como diz um antigo provérbio: olho por olho, dente por dente. Esse arcano sugere muita ponderação, pois é um momento para se refletir sobre as atitudes. Também indica austeridade, fim das ilusões, processos cíclicos, mudanças, ordem moral, acautelamento. Para melhor entendimento da potencialidade da justiça, pesquise as seguintes palavras: nacional, lei, justiça, cautela. Busca de ordem, da mudança ou do equilíbrio. Organização, planejamento, racionalidade, ponderação, frieza, distanciamento, imparcialidade, respeito, diplomacia, proteção, equilíbrio, harmonia. Observar todos os prós e contras, ter cautela, ser mais racional, frio, imparcial com os fatos. Tá certo? Então vamos lá. Isso aqui foi a leitura do Ney Knife, certo? Para a Carta da Justiça. E vamos olhar aqui
o que 78 tons de tarô traz pra gente. Palavras-chave: equilíbrio, decisões justas, responsabilidade, justiça kármica, reconciliação. Em caso de advertência, adverte contra injustiças, irresponsabilidade, desonestidade, frieza e falhas judiciais. A justiça nos lembra de ser imparciais ao julgar e trazer um resultado justo para todos os envolvidos. Trata-se de corrigir nossos erros e obter o que merecemos. Todas as ações têm consequências. Às vezes, seu significado também está associado a tomar decisões firmes e viver de acordo com as escolhas que fazemos. Quando você vê essa carta na tiragem de tarô, precisa ser justo em todas as suas ações. Seguindo o procedimento correto para aprender a verdade, você entenderá quais são as suas tarefas. Acima de tudo, o significado correto dessa carta é sobre a justiça kármica. Suas ações irão julgá-lo, lembrá-lo de que deve agir com integridade e ética. Fale a verdade e haja com honestidade. Outros retribuirão com igual reverência. Também pode ser um sinal de que você deve prestar atenção em algumas áreas da sua vida. Convida você a tomar uma decisão justa e ponderada e a agir de acordo com as suas escolhas. Também encoraja a moderação e a busca pelo equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, adverte contra irresponsabilidades e desonestidades. E essa carta exige decisões justificadas nas perguntas de sim ou não. Isso nos lembra de ser verdadeiros, éticos e equilibrados. É uma carta de neutralidade, portanto, a melhor resposta que você está procurando é talvez. Que é aquela resposta que ninguém quer quando faz uma pergunta de sim ou não, não é verdade? Então, hoje nosso estudo foi da justiça, Atena trazendo aqui o simbolismo da carta da justiça. E aí, você tá gostando? Você gosta de um tarô, uma jogatina de tarô? Então deixe seu like, isso ajuda muito aqui a impulsionar o projeto dentro do YouTube e também ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de assunto. Envie esse vídeo aí para seus amigos e amigas que gostam de tarô, de assuntos desse tipo. E também se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Inclusive no Instagram você pode saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho como terapeuta holística. E aqui em cima a gente tem uma playlist com todas as cartas já estudadas de O Tarô Mitológico. Bom, espero que vocês fiquem bem. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e tchau. Tchau!